Negativo que investiga irregularidades na compra de testes da Covid-19. A retomada do turismo em Caldas Novas, hotéis e pousadas já estão recebendo hóspedes. Emerson Ferreira. Tiago, essa retomada ainda é tímida, mas já tem movimento na cidade. Hoje mesmo já estão chegando turistas lá em Caldas Novas. Daqui a pouquinho todos os detalhes, e os municípios do entorno devem seguir o modelo adotado pelo Distrito Federal em relação às medidas de isolamento para evitar a contaminação pela Covid-19. E o frio tá pegando o pessoal lá em Jataí. Olha, a cidade amanheceu com 9 graus, a temperatura mais fria de Goiás hoje. Não é isso mesmo, Tássia Fernandes? Isso mesmo, Tiago. Agora subiu um pouquinho, a temperatura está em torno dos 18 graus, mas deve continuar friozinho até o fim da semana. Deus do céu, daqui a pouquinho todos os detalhes. Olha, hoje é quinta-feira, 2 de julho. Vem com a gente, porque o seu Jornal Anhanguera já está no ar. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Anhanguera, agora 12:01. E a gente começa então falando sobre a Operação Falso Negativo. Na manhã desta quinta-feira, o Ministério Público do Distrito Federal, em parceria com o de Goiás, deflagraram a operação que apura possíveis fraudes na compra de testes de coronavírus em 7 estados, incluindo Goiás. Empresas goianas são alvos dessa investigação. E ainda hoje a gente acompanha mais detalhes aqui no Jornal Anhanguera. Olha, Caldas Novas começou a retomada do turismo nesta quarta-feira. O movimento por lá ainda é pequeno, mas já tem gente chegando aos hotéis. Quem está com esse assunto é o repórter Emerson Ferreira. Já tem gente hospedada, não é isso, Emerson? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Isso mesmo, viu? Já tem gente chegando aos hotéis, começando a movimentar a cidade, né? Ainda é um retorno muito lento e, claro, obedecendo a todas as regras aí exigidas pelas autoridades de saúde, como o uso do álcool gel, o uso da máscara, a aferição da temperatura de quem chega nesses hotéis e também o distanciamento, viu? Tudo aí, vários cuidados para garantir que o contágio com coronavírus não seja propagado dentro da cidade. A gente vê que nessas imagens o movimento nas ruas ainda é pequeno. Nós conversamos mais cedo com o diretor de um desses hotéis que já está funcionando. Ele disse o seguinte, que o hotel tem cerca de 160 leitos para serem alugados, mas por causa do coronavírus a exigência é 50%, então metade apenas vai ficar disponível aí para aluguel. 10 desses leitos já estão ocupados, já tem turistas lá na cidade. Outros 8 devem ser ocupados ainda hoje. A gente lembra que Caldas Novas tem mais de 100 mil leitos de hospedagem em todo o município. E claro, esses leitos são muito importantes para movimentar o turismo da cidade, né? O turismo que ficou fechado aí por mais de 3 meses. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que mostra como foi esses preparativos, né? E quais medidas foram adotadas para o município reabrir o turismo aí, começando por hotéis, pousadas e pensões. Vamos acompanhar. O movimento nas ruas de Caldas Novas ainda é pequeno. Os hotéis, pousadas e pensões com ou sem parques aquáticos e piscinas puderam voltar a funcionar nessa quarta-feira e o setor está confiante. Vamos começar um trabalho de comunicação com os nossos clientes, informando que nós estamos retomando as atividades, adequamos algumas situações de protocolo, tudo para receber o turista com muita segurança e qualidade. A reabertura do turismo acontece no momento em que o Estado adota o fechamento alternado de atividades não essenciais de 14 dias. Mas o município não aderiu ao novo decreto estadual. A prefeitura tomou a decisão de reabrir o turismo com base nos números de coronavírus registrados na cidade e com a implantação do hospital de retaguarda. A unidade conta com 20 leitos, sendo 3 para isolamento com 1 respirador. A UPA também foi equipada. Hoje nós temos um índice de contaminação e doentes muito baixo.
cerca de 25% do previsto naquele estudo da Universidade Federal de Goiás. E nós temos certeza que estamos reabrindo hoje e não vai ser necessário fechar. Para esse retorno, a Prefeitura montou um protocolo de segurança. Quem chega nos hotéis tem a temperatura corporal aferida. Também deve higienizar as mãos com álcool gel e manter um distanciamento. Os estabelecimentos também só poderão funcionar com 50% da capacidade. Esse retorno também anima o comércio, mas a atividade agora tem regras mais rígidas para funcionar. O que nós podemos fazer é, com responsabilidade, esperar eles com toda a segurança, com as plaquinhas, que não podem entrar sem a máscara, com álcool em gel. Mas nem todos os hotéis acham que esse é o momento para o retorno. É o caso dessa rede, que só deve reabrir no final de agosto ou início de setembro. Caldas Novas ficou mais de 3 meses sem receber turistas. A população entende a importância do setor para a economia, mas não esconde a preocupação. Eu acho que nesse momento a reabertura vai ser bem interessante, né? Mas a gente deve pedir aos turistas que eles venham com consciência para Caldas Novas, que eles sigam as normas de todos os hotéis, né, das pousadas, para que Caldas Novas não tenha a necessidade de fechar. Pois é, essa está sendo a primeira fase dessa reabertura. No dia 10 vão poder abrir os clubes e também os parques aquáticos. A gente lembra que Caldas Novas, números atualizados, tem 84 casos confirmados de coronavírus, com 3 mortes, Thiago. Obrigado por sua participação, Emerson. E daqui a pouquinho a gente segue, então, acompanhando a Covid-19 em outras cidades do estado, porque agora eu quero te contar que 4 pessoas foram presas e uma adolescente apreendida lá em Jataí, suspeitas de tráfico de drogas. Toda a ação da polícia demorou mais de 7 horas e tudo era coordenado de dentro de um presídio. Os detalhes com a Tárcia Fernandes. Ei, Tárcia, boa tarde. Oi, Thiago. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Na verdade, essas prisões aconteceram em Doverlândia e também no município de Iporá. Tudo começou ontem à tarde em Doverlândia, depois de algumas denúncias anônimas. A polícia foi até um hotel da cidade, onde prendeu um casal suspeito de tráfico de drogas. Esse casal estava hospedado no hotel e com eles a polícia encontrou dinheiro, balança de precisão, tablete de maconha e também porções de maconha embaladas e prontas para serem vendidas. Esse casal diz que estava ali em Doverlândia, mas que era de Iporá. A polícia então comunicou à equipe de Iporá que foi até a casa desse casal e nessa residência encontrou mais de R$20 mil em dinheiro e também mais porções de droga. Ali em Iporá, a polícia recebeu informações de que um outro casal estaria chegando na cidade levando droga de Rio Verde. A polícia então foi para a entrada da cidade e conseguiu também deter esse casal que estava chegando ali. No carro foram encontradas porções de crack, mas o casal disse que não era proprietário da droga, disse então que essa droga pertencia a um outro homem. E a polícia também foi até a casa deste homem em Iporá. Ninguém estava na residência, mas em um guarda-roupas a polícia encontrou um revólver que também foi apreendido. Claro que os policiais também foram até a casa deste segundo casal e lá encontraram mais droga. Droga, gente, escondida até dentro da geladeira e também dentro de um balde e que estava enterrado no quintal. Ao todo, 4 pessoas foram presas e uma adolescente foi apreendida. Mais de 10 quilos de droga foram apreendidos, além de dinheiro, balanças de precisão e desse revólver, né? E esse homem, que na casa dele foi encontrado um revólver, esse homem tem um irmão que está preso e a suspeita é de que este homem preso é que comandava toda essa quadrilha de dentro da cadeia. Ele está preso em Formosa. Inclusive, a polícia encontrou mensagens nos celulares dessas pessoas que foram detidas, mensagens de conversa com esse homem que está preso. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa operação, que durou aí mais de 7 horas e que até agora já prendeu, então, 4 pessoas, uma adolescente apreendida e mais de 10 quilos de droga apreendidos, viu, Thiago? Volto com você.
Tudo comandado de dentro da cadeia. Ontem nós mostramos aqui uma situação de Rio Verde, mais de 60 celulares apreendidos dentro de um presídio também. Alguma coisa está errada, não é isso, Tássia? Obrigado por sua participação. E um homem de 29 anos foi preso por receptação em um leilão que acontecia às margens da GO 147 em Morrinhos, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, o leilão de gado era transmitido pela internet quando a dona do animal roubado reconheceu o novilho. Olha isso, ela reconheceu o animal pela internet, que estava sendo arrematado, na verdade, pela TV. Ela acionou então a polícia e esse homem foi preso em flagrante. Ele foi levado para o presídio de Morrinhos e pode pegar até 8 anos de prisão. Um homem e uma adolescente são suspeitos de matar a facadas um motorista de aplicativo em Goiânia. A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira. O corpo foi encontrado e enterrado ontem pela família. No caminho entre o local do velório e o cemitério, um grande buzinaço. Os motoristas de aplicativo manifestaram depois da morte de Carlos Roberto da Silva, de 58 anos. Carlos trabalhava como motorista de aplicativo há cerca de 2 anos. Ele foi assassinado a golpes de faca. Segundo a família, os bandidos mataram para roubar o carro da vítima. Mas o corpo dele e o carro foram encontrados na saída para Trindade. A única informação que a gente tem é que houve briga no Jardim São Francisco, com ele mais alguém dentro do carro, que o corpo dele foi deixado no Jardim Cerrado e foi encontrado por um caminhão de lixo e que o carro dele foi encontrado capotado alguns metros, não sei, depois. Carlos Roberto estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. A família percebeu que algo estava errado, porque Carlos não voltou para casa no horário de costume e também não atendia mais o telefone. A irmã do motorista foi até a delegacia e registrou queixa do desaparecimento. Informou que Carlos deixou de manter contato com os seus familiares, o que não é de praxe fazê-lo. Não atende nenhum dos celulares e não visualiza as mensagens enviadas pela família. Infelizmente, está virando estatísticas, né? Números, essas mortes. E uma delas foi do meu irmão. Ontem, a Polícia Civil prendeu este homem e um menor de 16 anos suspeitos do crime. Segundo o delegado, o homem foi quem emprestou a faca para que o adolescente roubasse o carro. As imagens de uma câmera mostram o momento do roubo. O carro está parado numa rua deserta, no bairro São Francisco, em Goiânia. O adolescente desce do banco de trás, abre a porta do motorista, puxa Carlos Roberto e começa a atacar. São várias facadas, mesmo depois da vítima estar caída no chão. Depois de matar o motorista, o adolescente entra no carro e foge. De acordo com as investigações, havia um outro adolescente dentro do carro que não aparece nas imagens. Ele está foragido. Aparentemente morreu trabalhando, né? Até quando a gente vai ter que dar esse tipo de notícia aqui? Triste, né? A Uber disse que o motorista não estava cadastrado no aplicativo e a 99 disse que está apurando o caso e está disponível para colaborar com as investigações da polícia, caso necessário. Disse também que lamenta a morte do motorista Carlos Roberto da Silva e se solidariza com a família da vítima. Vamos falar agora sobre uma operação a falso negativo do Ministério Público, lá do Distrito Federal. Quem tem os detalhes, então, é o repórter Honório Jacometo, que está em casa hoje. Por esse motivo, ele fala com a gente sem máscara. Ei, Honório, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Essa operação, como você disse, é do Ministério Público do Distrito Federal, mas com desdobramentos aqui em Goiás. Eu vou explicar por que tem esse desdobramento. Porque algumas empresas, 2 aqui em Goiânia e uma em Formosa, teriam vendido testes para Covid para o governo do Distrito Federal com os preços supervalorizados, com superfaturamento, como se chama. São investigados por organização criminosa, por cartel, por lavagem de dinheiro. Existem vários crimes que estão sendo apurados pelo Ministério Público do Distrito Federal. Também teve
operação hoje, o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade ocidental, que é em Goiás, e também em Valparaíso, porque nessas cidades moram pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Qual era o esquema? Como é que se fazia para fazer esse superfaturamento? Tem o preço médio do teste do Covid, R$100. Aí uma empresa de verdade, que queria participar, que queria vender esse teste, oferecia um valor aí de R$142, ou seja, já bem maior do que o preço médio de R$100. Só que vinha uma segunda empresa de fachada e falava que esse teste custava R$300. O governo do Distrito Federal comprava então o teste de R$142. É aí que está essa forma de superfaturar o valor desse teste para Covid. Falso negativo, porque esse teste, segundo apuraram os promotores de Brasília, eram testes ineficazes, ou seja, não tinha muita garantia não. A pessoa fazia o teste, mas não tinha certeza absoluta se o que tinha aparecido ali, se ela podia mesmo confiar. A Secretaria de Estado de Saúde aqui do estado de Goiás não é investigada. Eu estava lendo o documento, a decisão da juíza Ana Cláudia Barreto, lá de Brasília, lá do Distrito Federal, e os 65 alvos, dos 65 alvos dessa operação de hoje, não faz parte a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria de Saúde de Goiás até chegou a cogitar, a pensar em comprar esses testes, mas achou muito caro na época e também logo em seguida o Ministério da Saúde disse que compraria uma grande remessa e mandaria para os estados. Por esse motivo, a testes e não faz parte dessa operação. Bom, tudo que foi coletado de provas, documentos, computadores, celulares de empresários, das pessoas dessas empresas, foi tudo levado para o GAECO, que é o grupo que combate as organizações criminosas aqui em Goiânia, e depois esse material vai ser levado para o Distrito Federal, que é quem encabeça essa investigação. Esses 65 alvos de buscas e apreensões estão espalhados em 23 cidades de 7 estados, mais o Distrito Federal. Tiago. Tá certo, Honório, obrigado por sua participação. A gente foi atrás, então, de uma resposta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que disse que todos os testes adquiridos foram recebidos por meio de doações ou enviados pelo Ministério da Saúde. Tem o certificado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e, portanto, foram testados e aprovados pelo órgão federal. Em relação aos preços, a Secretaria informou que representam os valores praticados no mercado. As compras foram efetuadas avaliando as marcas apresentadas, os certificados de qualidade e os menores preços apresentados pelas empresas nas propostas. A empresa Supermédica disse que participou de uma licitação no Distrito Federal, mas não ganhou e negou que tenha fornecido testes para o governo de Brasília. Nós não conseguimos contato com as defesas das empresas Goiáses, Biotecnologia de Goiânia e BC, Distribuidora Hospitalar de Formosa. Mudar de assunto para te contar que Anápolis não seguiu o decreto do governo do estado, mas aumentou o rigor nas medidas de combate ao coronavírus lá na cidade. As novas regras começam a valer a partir de sexta-feira e tem multa salgada para quem descumprir as normas sanitárias do município. O Bruno Mendes chega ao vivo agora com esse assunto. Ei, Bruno, boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos assistindo. A multa está certa. A Prefeitura tomou essa decisão de cobrar R$5 mil daqueles moradores e comerciantes que descumprirem qualquer regra. Agora, a Prefeitura está estudando a forma de cobrar essa multa e deve encaminhar para a Câmara Municipal um projeto com regime de urgência para que seja votado e se aprovado, a intenção da Prefeitura é cobrar essa multa por meio da matrícula do imóvel. Ou seja, a multa vai chegar como chega o IPTU, por exemplo, só que isso depende da aprovação da Câmara Municipal. Agora, a medida da multa, ela já deve chegar por meio do decreto municipal que está sendo elaborado hoje e deve ser publicado ainda nessa quinta-feira. Agora, todas essas medidas, né, de suspender algumas atividades do comércio, de alguma forma fechar o comércio nos finais de semana, ela chega por conta da escalada de casos da Covid-19 aqui no município de Anápolis. Ô, Tiago, são 966 casos já confirmados. A gente já está se aproximando aí da marca de 1.000 casos.
Só nas últimas 24 horas foram 81 novos casos confirmados, um novo recorde, superando a marca de ontem. A gente até divulgou aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição, que tinham sido 50 casos confirmados de terça para quarta. Agora já são 81 nas últimas 24 horas. E dentre esses novos casos, está o caso de um bebê de 17 dias. Está subindo também o número de mortes aqui na cidade. Nessa quarta-feira foram confirmadas 2 novas mortes. Agora são 18 aqui na cidade. Por conta disso, o prefeito decidiu restringir o comércio, só que não acatando aquele modelo do decreto estadual. A gente preparou uma reportagem hoje pela manhã para explicar melhor para o nosso telespectador esse assunto. Vamos assistir. Com quase 1.000 casos da Covid-19 e 18 mortes, a prefeitura acendeu o sinal de alerta. Não acatou o decreto estadual do revezamento 14x14, mas decidiu elevar o nível de risco na cidade de baixo para moderado. Nesse patamar, o comércio vai ficar fechado durante todo o final de semana. Só supermercados, unidades de saúde e farmácias vão poder abrir. De segunda a sexta-feira, o horário limite é 10 da noite, exceto para estabelecimentos da saúde, alimentação e igrejas. As lojas do centro e das principais avenidas devem ainda respeitar um rodízio. Parte do dia, um lado das ruas abre e em outra parte fica fechada. Dona de uma relojoaria, a Élvia vai seguir as regras, só não quer ter que fechar de vez. Ele estando aberto, já está bom, porque nós vamos correr atrás, que tem que ser feito, né? Porque fechado total não dá. Por quê? Porque senão como vão pagar as despesas? Não tem jeito, não tem jeito. As pessoas ficam sem saber o que fazer nesse momento. Então, eu acho que a chave é não ter acúmulo. As feiras também vão enfrentar um rodízio semanal, que será divulgado pela prefeitura. Assim como as indústrias, que terão que adotar uma escala, ficando 12 horas abertas e 36 horas fechadas. Com o novo protocolo, as academias devem fechar as portas de novo. Assim como bares e restaurantes, que só estarão liberados para entregar comida. E para evitar aglomerações, outra medida será o fechamento de parques e praças públicas. A previsão é que o decreto seja publicado hoje. Se isso acontecer, as regras já passam a valer a partir dessa sexta-feira. E quem descumprir as normas, seja comerciante ou morador, vai ter que pagar multa, o valor de R$5.000. Tem muitas pessoas que saem sem necessidade. Traz criança, não tem necessidade de vir para o centro. E se não fizer essa conscientização, não fechar, muitas pessoas vão morrer, já estão morrendo. As duas coisas andam juntas, saúde e economia, né? É bastante complicado esse caso aí, mas na minha opinião, primeiro é a saúde. Sem saúde você não ganha dinheiro. Pois é, Tiago, a gente continua então acompanhando, essa publicação do decreto que está prevista para hoje e informando o nosso telespectador. Uma última informação é que um servidor da Goinfra, ele morreu nessa quarta-feira no Hospital Evangélico, onde estava internado desde o dia 23 de junho, morreu justamente por conta da Covid-19. Edson Donizete Borges tinha 58 anos e era servidor do Estado há 38 anos. Tiago? Situação preocupante aí em Anápolis, os números não param de subir. Agora me chamou a atenção, ô Bruno, você falou de um bebezinho de 17 dias infectado? O Municipal de Saúde confirmou no final dessa quarta-feira que entre os casos confirmados da Covid-19 estão adultos, pessoas idosas, mas chamou bastante atenção o caso dessa criança, um bebê recém-nascido de 17 dias que foi também diagnosticado com a Covid-19. A gente, claro, torce para que todo mundo que está doente possa se recuperar, né? Tomara, viu, Bruno? Obrigado por sua participação. Um abraço. Olha, como nós mostramos ontem no Jornal Anhanguera, os municípios do entorno devem seguir o modelo de isolamento social adotado pelo DF para conter a Covid-19. A Camila Castro está ao vivo em Lusiânia e tem os detalhes para a gente. Ei, Camila, como é que vai funcionar isso? É Goiás, mas segue as orientações do distrito, é isso? Boa tarde. Isso mesmo, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas medidas começaram a valer hoje e as prefeituras da cidade de Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama, Cidade Ocidental, Formosa, Padre Bernardo,
Santo Antônio do Descoberto e Planaltina de Goiás não vão seguir o decreto do governador Ronaldo Caiado, que pede o fechamento alternado das atividades consideradas não essenciais. Depois de uma reunião, os prefeitos decidiram que o comércio continua aberto, mas de higiene, o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e o controle da quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Tem mudança também no fim de semana, Tiago. As atividades consideradas não essenciais devem fechar até às 3 horas da tarde, obrigatoriamente. Não podem funcionar domingo, ou seja, vai funcionar então segunda-feira. E o do Candango mandou um vídeo pra gente falando aí sobre todas essas mudanças. A gente vai ouvir agora. Chegamos ao entendimento que o melhor seria, de segunda a sexta-feira, nós reduzimos um pouco o horário, não essencial, das 9 até as 17 horas. E o essencial, das 6 até as 21 horas. E no sábado esses serão das 6 da manhã até as 15 horas da tarde, serão todas aquelas atividades funcionando, já com a exceção de alguns já previstos em decretos anteriores. E a partir das 15 horas de sábado até as 0 hora de segunda-feira, fechamento total. O telespectador perguntou ontem, você lembra? A gente foi atrás de resposta direitinho aí. Mudar de assunto agora para te contar que a campanha de vacinação contra a gripe terminou no último dia 30 de junho. Mas lá em Rio Verde, quem ainda não se vacinou pode procurar os postos de saúde. Olha só que notícia boa. Quem traz então essa informação completinha para a gente é a minha amiga Muriele Silva. Ei, Muri, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a campanha terminou, é importante reforçar que ela não foi prorrogada, mas aquelas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se imunizaram podem fazer isso, podem procurar as doses nos postos de saúde aqui de Rio Verde. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Marina Porto, que é a coordenadora de imunização aqui do município. Marina, boa tarde, obrigada pela sua participação. Eu queria que você começasse falando sobre os grupos prioritários, aqueles que não atingiram a meta. A meta era de 90%, vocês ficaram em torno de 76%, é isso? Isso, boa tarde a todos. Infelizmente, nós não conseguimos 90% em todos os grupos. Os idosos e profissionais de saúde, nós atingimos a meta, porém as crianças, as gestantes, as pessoas de 55 a 59 anos e as puérperas, ainda nós não conseguimos essa meta, Então a gente reforça, tem doses disponíveis ainda nos postos de saúde para realizar essa vacinação. Os postos estão funcionando normalmente, as salas de vacina? Sim, as salas de vacinas estão preparadas para receber esses pacientes, para serem imunizados. As salas de vacina funcionam das 7 horas da manhã até as 17 horas. Marina, é importante a gente reforçar, você citou o grupo das crianças, A criança precisa dos pais para que ela seja levada até o posto de saúde. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. É importante levar os filhos para serem imunizados, Sim, com certeza. A gente reforça, pede a conscientização desses pais que levem essas crianças. Infelizmente, nós não chegamos nem a 50% dessas crianças, Então, é importante que os pais procurem as unidades de vacinação para que essa criança seja imunizada. Agora a gente chegou no inverno, vem a gripe, muito comum, principalmente entre as crianças. Eu queria que você, mais uma vez, esclarecesse para as pessoas que essa vacina não protege contra o coronavírus, mas é essencial as pessoas ficarem imunes em relação à gripe, a outros vírus, Sim, vale reforçar que essa vacina não protege contra a Covid, porém ela protege contra 3 tipos de influenza, Então são 3 tipos de gripe que são comuns nesse período de inverno. Então isso a gente reforça a importância de imunizar todos esses grupos prioritários que são mais acometidos por alguma complicação por algum desses vírus. Tá certo. Marina Porto, obrigada pela sua participação, os esclarecimentos aqui pra gente. Tiago, eu volto com você, reforçando esse pedido para quem mora aqui em Rio Verde, faz parte desses grupos prioritários para que procurem as unidades de saúde e fiquem protegidos. Aí tem que fazer a tarefa de casa. Papai e mamãe levarem então os filhinhos para vacinar. Aproveitar que em Rio Verde está com essa oportunidade. Valeu, Muri. Obrigado. Agradeça também a sua entrevistada. Olha, um morador de Itumbiara que faz tratamento contra o câncer está tendo dificuldade para pegar a medicação.
ela só consegue o remédio de alto custo depois de acionar a prefeitura na justiça. E agora, ela já está esperando há mais de 30 dias. A Alessandra ainda aguarda o último frasco do medicamento que tomou. O remédio acabou há um mês. A medicação é usada para controlar a LLC, leucemia linfóide crônica, que é um tipo de câncer. A paciente já está sentindo a regressão do tratamento. Eu sinto muita dor no corpo todinho, tudo dói. Nasce hematomas no meu corpo, igual assim, ó, trenzeiras assim que saem no meu corpo. Manchas roxas. Eu esgoto pelo nariz. Sinto muita falta de apetite, enjoo da comida, como na marra. Hoje a Alessandra está passando o próprio café, é uma das alegrias dela. Mas o medo é que daqui uns dias ela nem isso consiga mais fazer, por causa do tratamento que está sendo interrompido. E aí ela fica dependente da mãe. Outro receio é a volta dos inchaços. No ano passado, quando ficou sem o remédio, ela teve mais 5 dias para frente. Ela foi lá de novo. Hoje está com, acho que com uns 40, quase 40 dias. E ainda não tem sinal do remédio. O remédio que a paciente precisa tomar custa mais de R$30 mil cada caixa, que dá só para um mês. O medicamento não está disponível pelo SUS. E toda vez que ele acaba, é preciso recorrer à justiça para que o município providencie a entrega. Eu peço que eles tenham piedade de mim, que me dê meu remédio. Que eu acho que é por direito meu, né? Eu tenho minha mãe para cuidar, eu tenho criança para cuidar. Eu preciso de mim, eu me amo também. Eu quero ter a oportunidade de viver normal. Olha só que humildade, meu Deus. Eu acho que é um direito meu. Eu preciso de mim, eu me amo. Será que esse tipo de fala aí não convence o poder público? Ela precisa de remédio, ela está em tratamento contra o câncer e, claro, a gente foi atrás de respostas. Em nota, o Ministério Público disse que pediu à Justiça o bloqueio necessário para a compra do medicamento. O Fórum informou que fez o bloqueio do valor nas contas do Fundo Municipal, mas apenas parte dele foi disponibilizado e o valor apreendido não garante a compra do medicamento. O Fórum reiterou a penhora online até o bloqueio do valor integral. Já a Prefeitura de Itumbiara informou que aguarda o procedimento para adquirir o remédio. A previsão é de que o medicamento seja liberado em 12 dias. Claro, a gente segue acompanhando essa história. Vinheta QVT aliviado, a gente fica tenso com esse tipo de notícia aqui, né? Agora é a hora da participação do telespectador e essa agora vem lá de Goiatuba, no sul do estado. Olha aí, a Luciene que mandou pra gente uma revoada de garças no Lago dos Buritis, um dos pontos turísticos da cidade. Agora, essa aglomeração aí pode vir uma aglomeração permitida nesses tempos que traz até um pouco de tranquilidade para todo mundo. Valeu demais, enfeitando aí o fim de tarde lá em Itumbiara, muito bonito, né? Tem mais participação, agora vem lá de Anápolis, é a participação da Rafaela. A foto foi tirada no bairro Las Palmas e ficou muito bonita, bonita demais, realmente um porta-retratos. A Rafaela fez questão de reforçar que toda essa beleza aí, ó, é sem filtro, bom demais. Você quer mandar sua fotinha aqui pra gente? Quer participar também do seu Jornal Anhanguera? A hora é agora. Manda pra gente então pelo 98545-5555. Tem um monte de mensagens. Será que eu consigo ler umas duas agora aqui, ó? Deixa eu pegar o meu celular. Tem um monte, eu acho bom demais abrir aqui. Tá bombando de mensagens. Deixa eu só achar aqui o endereço certinho para participar com vocês. Aqui é o Coronel Pimenta de Anápolis. Mande um abraço para os bombeiros no Dia Nacional dos Bombeiros. Parabéns pelo programa, parabéns para vocês também, essa equipe toda aí, né? Uma corporação que só faz o bem. Parabéns para todos vocês. Boa tarde, Tiago. E para todo mundo da nossa equipe aqui, a Diceia, lá de Goianápolis. Obrigado, abraço para você, abraço também para o pessoal de Santo Antônio do Descoberto, abraço para Planaltina de Goiás. Tiago, me chamo Rize aqui de Rio Verde, que você tenha sucesso como apresentador desse jornal tão importante. Valeu, bom demais, abraço para todo mundo aí de Rio Verde. Antônio Gomes, da Avenida Goiás, ele diz que não perde um só jornal Anhanguera, é lá de Anápolis. Tem também a Geraldina de Anápolis, está mandando um abraço para toda a família Lima. Quero ler sua participação aqui, hein? 629-8545-5555.
Deixa eu contar, quando eu acordei hoje, estava num frio danado, pelo amor de Deus. Coloquei um monte de roupa para vir trabalhar. Ô menino que sente frio. Lá em Jataí, se eu estivesse lá, iria estar sofrendo, viu? Porque hoje de manhã, 9 graus lá na cidade. Eu estava aqui em Goiânia, não sofri tanto. Quero saber da Tássia, se ela sofreu um bocado. Você gosta de frio ou não, Tássia? Boa tarde. Nessa nós estamos juntos, viu, Thiago? Porque eu também sou muito friorenta. Olá novamente para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje de manhã, inclusive, a Murielle de Rio Verde contabilizou aí que eu estava com 3 blusas, mas eram mais, viu? Confesso que eram 5 para poder dar conta desse tempinho frio. Como você já adiantou aí, 9 graus durante a madrugada. Agora está um pouquinho mais quente, está fazendo em torno de 18 graus. Vou pedir, inclusive, para o cinegrafista Júnior César mostrar pra gente. Olha só, nós estamos aqui no Lago JK, que fica na parte baixa de Jataí. Tá um paradão agora nesse horário de almoço por aqui, mas a gente pode ver que o tempo tá bem limpo, céu sem nuvens e a temperatura deve chegar aí no máximo aos 25 graus hoje à tarde. Jataí é considerada aí uma das cidades mais frias aqui da região sudoeste, né? E conversando com os climatologistas, eles explicam que isso é por conta do relevo aqui do município que facilita a entrada das massas de ar polares. E aí essas massas entram ali pelo Vale do Rio Paranaíba e também pelo Rio Claro. Por conta disso, a cidade é um pouquinho mais fria. No início da manhã, inclusive, nós fizemos algumas imagens que mostraram aí o pessoal completamente agasalhado para poder sair de casa. Outra cidade aqui da região sudoeste que também é fria é Rio Verde, aqui pertinho da gente, que durante a madrugada registrou 11 graus. A mínima registrada na madrugada de hoje em Rio Verde foi de 11 graus. Lá em Rio Verde, a temperatura também deve subir aí para em torno de 6 graus ao longo do dia. E esse friozinho continua aqui na região sudoeste até o fim da semana. Previsão de continuar frio até domingo. Semana que vem a temperatura já volta a subir a partir de segunda-feira. A máxima deve chegar aí aos 30 graus. E eu que não gosto de frio, já estou torcendo para essa temperatura aumentar logo, viu, Thiago? Aê, Tássia, bom demais. Eu tô aqui sofrendo também, apesar desse friozinho que tá indo embora, pelo menos aqui em Goiânia, mas tem previsão do tempo agora com as cidades do estado. Veja aí. Tempo segue com sol em todo o estado. No norte, mínima para hoje é de 16 graus, a mesma registrada no oeste goiano. Na região central, tempo mais frio, com mínima de 12. No sudoeste varia de 8 a 26, no leste do estado mínima de 11 e no sul 9 graus. Dia segue sem previsão de chuva em todas as regiões. Destaque para as temperaturas mínimas mais baixas para hoje, por conta do frio que avança sobre o país. Em Jataí, mínima de 9 graus, Catalão 11, em Rio Verde 9 graus de mínima e umidade em 30%. E Tumbiara, no sul do estado, temperatura mínima para esta quinta é de 9 graus. Tá aí a previsão do tempo para o pessoal de casa. Eu sinto muito frio, agora eu tô com alguém aqui que eu não sei se sente aquele friozão. Vitor Hugo Araújo. Eu tô com frio só de assistir. Você viu? Deus me livre. 9 graus lá em Jataí. Friorento. Hoje aqui em Goiânia fez o quê? 18 graus por aí, né? No interior fez... a gente estava vendo Jataí 9 graus. Deus me livre, vocês que estão aí em Jataí, um beijo para vocês. Aliás, boa tarde para todo mundo, é um prazer entrar aí dentro da sua casa para bater esse papo com você, tá? Vocês que estão aí com 9 graus de temperatura, vocês são os guerreiros. Heróis. Meus parabéns. E deixa eu contar, sabe o que é pior para mim? Trabalhar com essa voz. Menino, mas sabe, dá um pigarro, não sei o que é direito. Aliás, o ar-condicionado tá bem baixo aqui, gente, viu? Pode dar uma configurada aí. Aí eu vou sofrer mais aqui, obrigado, viu? Vamos falar de esporte, acho que você não tá dando boas orientações, não. Vamos falar agora. Aí. E aí, gente, beleza? Vamos falar de esporte a partir de agora, então. Eu lembro pra você, né? Você sabe que o único campeonato estadual que tá rolando atualmente no Brasil é o Campeonato Carioca, certo? O Campeonato Goiano tá meio incerto ainda, a gente ainda vai falar disso hoje, mas vem cá. Segue o Campeonato Carioca. Ontem teve gol do Gabigol? Não teve gol do Gabigol. Por quê? Porque ele tá fora, né? Sentiu desconforto. O Pedro jogou no lugar dele, o Flamengo venceu por 2-0. Os gols foram marcados pelo próprio Pedro e também pelo Gerson. Aliás, o gol do Gerson, olha só,
um golaço. O Flamengo que já venceu a Taça Guanabara e que é equivalente ao primeiro turno do Campeonato Goiano e agora está pertinho de vencer também a Taça Rio e assim conquistar de vez o Campeonato Carioca. E aí você está me perguntando, e o Campeonato Goiano? Eu já automaticamente te respondo. Pois é, a quarentena aqui no nosso estado continua, é aquela quarentena alternada, né? São 14 dias, a começar por ontem, de fechamento, depois mais 14 dias de liberação, isso, né, falando aqui dos times da capital que estão impossibilitados de treinar, certo? E aí o que acontece? Os times estão tentando aí driblar esse decreto e partindo para outras cidades para continuar trabalhando. Pois é, o Atlético mesmo viajou 26 quilômetros para treinar na cidade de Trindade. Fica na região metropolitana aqui de Goiânia. A gente está vendo as imagens aí enviadas pela assessoria do Atlético, que fez esse primeiro treino lá no estádio em Trindade. O Goiás tem um CT em Aparecida de Goiânia e está esperando aí uma resposta da prefeitura de lá. O prefeito Gustavo Mendanha já autorizou, falou, pessoal, pode vir, eu sou favorável e tudo mais, mas quem define mesmo essa autorização é o Comitê de Enfrentamento da Pandemia lá na cidade, lá em Aparecida de Goiânia, que ainda não se posicionou, a gente está aguardando para ver qual será essa resposta e se o Goiás vai poder treinar no centro de treinamentos que ele tem lá em Aparecida de Goiânia. Enquanto isso, o Goiás está seguindo os passos do Atlético também. Pois é, hoje o time volta aos trabalhos, ontem não pôde, né? E volta aos trabalhos justamente lá em Trindade, né? O Wilson Goiano, que é um ex-lateral do próprio Goiás, tem um centro de treinamentos lá e ele cedeu esse espaço. O pessoal vai treinar, então, nesse complexo esportivo do Wilson Goiano. Isso, pelo menos, até sábado, foi o que nos informou a assessoria de imprensa do Goiás. Bom, o Vila Nova também está aguardando uma resposta lá de Aparecida de Goiânia e até lá segue com a programação suspensa, sem treinamentos, o Vila. Falou muito, ainda no panorama aí sobre o futebol pra gente. Bom demais. É isso aí, estamos aí tentando falar um pouquinho, né? Super especialista em esporte, viu? Mais ou menos. Vamos já marcar compromisso para a próxima vez, não? Vamos, faça uma maior questão, não sei como é que vai ficar o nosso escala de revezamento, né? Aqui vocês trabalham uma semana, folga outra, é isso? Não folga não, a gente faz trabalho home office. Aqui não tem folga não, meu irmão. Tá bom, é de casa e tá ralando também. Mas se precisar de mim, vocês podem contar sempre que eu tô aqui à disposição, beleza? Mandou ver. Valeu, meu querido. Abraço, viu? Obrigado. Vocês, muito obrigado pela companhia de sempre. A gente volta aí em breve. Tchau. Até mais. Vitor Hugo Araújo falando pra gente sobre esporte. 12h42. Vamos parar um pouquinho, preciso de uma água. Minha voz aqui, tá quase indo embora. E a seguir, pelo segundo dia consecutivo, teve protesto de comerciantes em frente à Prefeitura de Jataí. Os empresários são contra o fechamento do comércio. Veja só esse flagrante que o cinegrafista Alessandro Siqueira, de Rio Verde, fez hoje cedinho. São araras. Elas estavam na Praça 5 de Agosto, no centro da cidade. Essas araras são bem conhecidas lá na cidade e podem ser encontradas em vários pontos. Bonito flagrante, hein? Parabéns, Alê! O Eurípides Gonçalves, de Anápolis, tem um recado importante pra gente. Ô, Goiás! Gente, não sai daí do sofá, porque Jornal Anhanguera volta já. Vá de VUP!